Paz, irmãos, tudo bem? Vim aqui hoje conversar com você sobre a palavra de Deus, né? Essa palavra Deus me colocou a semana inteira, Deus conversou comigo, tá certo? Três pessoas, para vocês terem uma ideia, três pessoas diferentes vieram conversar ou comentaram algo comigo que estava relacionado com essa palavra. Então imagino que é Deus querendo, Deus fica me mostrando as coisas para que eu possa trazer a palavra para vocês, e sempre a palavra baseada na Bíblia, tá certo? Baseada na palavra de Deus, sempre a palavra de Deus que a gente traz aqui. A palavra de hoje eu vou trazer Juízes 7, o versículo 2, né? E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão, meu braço forte me livrou. O que Deus quer dizer com isso, né? Primeiro, que Deus quer dizer que a nossa força não está nos nossos braços, não está em carros, não está em cavaleiros, não está em nada. A nossa força está no Senhor. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que resolve nossos problemas, tá certo? Mas também vem dizer que na época Gideão, o Senhor apareceu a Gideão, né? O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse que Gideão iria livrar o povo de Deus. Gideão falou: mas eu sou um só, da menor tribo, eu sou fraco, não tenho nada. E o Senhor chama ele de varão valoroso, de varão corajoso, né? E dá algumas instruções para Gideão. E uma principal Gideão angariou 32 mil, acho que era isso, não lembro o número exato, mas era mais de 30 mil homens para ir contra os midianitas. Os midianistas eram mais de 150 mil homens, tá certo? E o Senhor falou assim: precisa de nada disso não, vamos dispensar, a gente não precisa de multidão, não é a multidão que vai resolver o problema. E algumas estratégias foram feitas lá, você pode ler lá em Juízes, tá certo? Como diz o pastor Cláudio Duarte, eu não sou obrigado a ficar lendo a Bíblia para você, eu só estou trazendo a palavra de Deus, mas leia a Bíblia, Juízes 7, e lá conta a história de Gideão e conta que ele fez alguns jeitos para saber, né? Primeiro ele falou: quem tiver com medo pode ir embora para casa. Aí 22 mil foram embora. Aí quem beber água de um jeito lá, tal, quem se dobrar, quem beber água na mão, vai ficar. No final das contas, ficaram 300 homens para combater 150 mil, tá certo? E Deus deu a vitória a eles, tá? É uma estratégia muito bonita, muito, eu acho até divertido, eu gosto, é melhor que série de Netflix, tá certo? Então, se você, como eu, lê a Bíblia imaginando as coisas, você pode ler e imaginar umas cenas maravilhosas que Deus colocou lá. Mas Deus está dizendo o seguinte: tem muita gente na nossa vida, tem muita gente que não deveria estar lá, tem muita gente que está sobrando na nossa vida, e é só a gente ter qualquer problema. Minha mãe sempre dizia, eu tinha na época que eu era garoto, né? Eu tinha carro, todo amarrado de arame, mas eu tinha um carro. E eu tinha uns amigos que só apareciam quando meu carro não estava quebrado, tá certo? E minha mãe abriu meus olhos, minha mãe falava para mim: olha, tá vendo esse amigo? Ele só tá aí porque você tá com dinheiro, você tá com carro, você leva ele para os lugares e você sai para passear, você vai para praia e faz as coisas. É por isso que eles estão aí. Tem muita gente na nossa vida que é assim. Ele só está lá porque ele quer usufruir de alguma coisa da nossa presença, de alguma coisa que a gente possa trazer de bom para ele. Mas ele não é amigo da gente. Então, muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida e esses amigos simplesmente evaporam, né? E não é por nada, é porque eles não são nossos amigos. Então, a gente precisa, assim como Deus ensinou a Gideão para que ele pudesse selecionar pessoas que realmente estivessem com ele, a gente precisa selecionar pessoas que realmente estão conosco. Quando você está doente, que amigo que aparece para ver você? Que amigo que aparece para se preocupar com você, para te dar uma palavra de carinho?
para te dar um abraço, tá certo? Para conversar com você. Quem são os seus amigos de verdade? A gente precisa selecionar muito bem esses amigos, porque são esses que ficam para a vida inteira, são esses que cuidam da gente, né? São esses que fazem a gente crescer, são esses que celebram na nossa vitória, né? Quando a gente ganha, são esses amigos que estão lá celebrando com a gente. Então a gente precisa tomar esse cuidado de selecionar muito bem as pessoas que estão conosco. E se aquele amigo desapareceu quando você estava com problema, quando você estava cansado, quando você estava endividado e não podia pagar alguma coisa ou ir para algum lugar, esse amigo não deve estar na sua vida. E graças a Deus, glória a Deus que ele foi embora, que ele sumiu, que ele desapareceu, tá certo? Às vezes a gente fica triste, né? A gente fica triste porque aquela pessoa não deu um bom dia pra gente naquele dia, porque a gente está em desgraça, ou porque está por baixo, a pessoa não veio te cumprimentar. Irmão, isso é graça de Deus, isso é Deus tirando ela da tua vida para que você possa usufruir daqueles amigos que são verdadeiros, daquelas pessoas que são verdadeiras na tua vida. Então, no dia de hoje, irmãos, eu te coloco o seguinte: valoriza aquelas pessoas que estão sempre presentes na tua vida, que querem o teu bem, que querem fazer você não se afastar de Cristo, mas se chegar a Cristo. Muitas vezes Cristo fez milagres e ele não levava, ele tinha sempre a multidão atrás dele. Tinha 70 discípulos que ele mandou para pregar o evangelho, tinha 12 apóstolos que eram mais próximos, que ele os ensinava, mas tinha 3 que quando ele ia orar, apenas 3 apóstolos iam com ele no Monte da Transfiguração, na ressurreição do filho da filha de Jairo, tá certo? Apenas 3 discípulos eram mais próximos e um ele chamava de apóstolo preferido, tá certo? Então a gente precisa chamar pra gente os nossos verdadeiros amigos e caminhar junto com aqueles que são verdadeiros com a gente. Eu nessa semana te abençoo para que você tenha uma excelente semana abençoada, que Deus possa derramar uma chuva de bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que você possa abrir os olhos e ver seus verdadeiros amigos, as verdadeiras pessoas que vão estar com você até o final da tua vida, até você envelhecer com saúde, envelhecer com paz, com essas pessoas amadas, tá certo? Eu te abençoo, te desejo tudo de bom e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e usufrua do amor de Deus na nossa vida. Até mais.